Olá, olá, boa noite, gente. Tivemos aí uma interrupção da nossa live em decorrência do mau tempo lá de São Paulo. O nosso convidado hoje é o Rodrigo Ronque. E agora nós estamos aí torcendo para que a conexão ela fique um pouquinho melhor para que a gente possa voltar aí ao nosso bate-papo. Vamos lá, vou me organizando aqui chamando a Natasha. Rodrigo aqui também já está online. Vamos entrando. Bárbara, boa noite. Kátia. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo. Vamos lá, agora vai dar tudo certo. Vamos, vai dar certo. Dedinhos cruzados, gente. Vamos lá, São Pedro. Dá uma força aí pra gente, São Pedro. Segura um pouquinho aí essa chuva, São Pedro, por favor. Mônica. Boa Olá, noite. Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Certo, eu reiniciei o modem aqui, troquei de cômodo, vamos ver se está. Agora está perfeito. Estou conseguindo ouvir bem você. Está conseguindo, Natasha, ouvi-lo? Perfeitamente. Ai, que ótimo, Não gente. Então vamos teremos a retomando. vista, não teremos a vista da cobertura, mas Infelizmente, não teremos a vista, mas é isso mesmo, gente. Acontece imprevistos, né? Eles sempre poderão acontecer e a gente está aqui preparado para isso. Vamos lá, porque a gente tem muitas perguntas a fazer para o Rodrigo. O Rodrigo tem 20 anos, ele é um escritor fantástico, escreve poemas desde a sua infância. Ele contos. acabou escrevendo poemas, contos, mas desde a sua infância acabou escrevendo aí uma É peça uma peça teatral, de teatro. inclusive. Ele tem muito, muito a acrescentar para todos nós. Rodrigo, eu vou ter que retomar um pouquinho algumas informações, tá bem? Para que o nosso público possa, enfim, se inteirar e ouvir melhor também tudo que a gente preparou, né, para essa noite, para esse bate-papo. Rodrigo, vou retomar aqui um pouquinho sobre a sua trajetória enquanto escritor, certo? Ok. Diga aí pra gente, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória lá, volta um pouquinho lá na sua infância e traz aí pra gente o que te fez escrever. Eu comecei a minha jornada como escritor aos 13 anos, quando eu escrevi minha primeira peça de teatro, Então da Minha Mente. E em 2022 publiquei o Requiem Pútrido, que foi meu primeiro romance. E no mesmo ano publiquei Calcabrina, que era um livro que estava trabalhando desde 2016, e o Nona Hora, mais recente, logo depois do fim da escrita do Requiem Pútrido. Tenho também publicação em uma antologia de contos e estou trabalhando em mais 3 projetos. Perfeito, Rodrigo. A obra, então, que mais te impactou foi Requiem Pútrido. Conta pra gente desse enredo e, se você puder, também conta um pouquinho do enredo das outras duas obras. Maravilha. O Requiem Pútrido, ele fala de um homem pobre que é de São Paulo e desde muito cedo viveu diversos lutos, diversas perdas na vida. Conforme o livro se inicia no velório da esposa de Manuel, o protagonista do Requiem Pútrido, ele começa a ter diversos questionamentos sobre como sua imagem aos poucos se perderá para os seus descendentes. Isso é uma dúvida que atormenta muito, é uma questão que atormenta muito a cabeça de Manuel. E a partir desse momento ele começa a ser acompanhado por uma criatura que eu diria até psicológica, que é fruto apenas da imaginação de Manuel. Deixo isso bem claro nas notas no início do livro, que eu não falo sobre assuntos sobrenaturais. Então, essa criatura faz diversos questionamentos, põe as crenças de Manuel em xeque, e Manuel muitas vezes se compara a um certo mártir por sofrer tantas perdas, por sofrer tanto com essa questão do trabalho. Mas eu diria que o Requiem Pútrido fala muito mais sobre a vida, sobre religião,
sobre diversos assuntos, também tendo essa espinha dorsal do luto, mas sobre os mais diversos assuntos. Falo muito sobre arte, sobre ciência, sobre filosofia. Por isso, é uma obra que me impactou muito. E é a obra que eu considero, assim, a minha menina dos olhos. Perfeito. Nossa, é muito bonito ver você falando com tanta paixão, né, pelo seu trabalho. Isso é magnífico. Vou passar agora para a Natasha. Certo. Rodrigo, em relação à sua obra de contos, né, a Nona Hora, como que você organizou esses contos? Como que você trabalha quando você vai pensar na construção de um livro em relação a contos? Você vai de forma, em espaço de tempo, construindo, ou você já desde o início tem um objetivo? Eu quero um livro de contos e a temática norte vai ser isso. Então, o conto A tem que dizer isso, o conto B tem que dizer isso. Como que você trabalha com isso? Na realidade, eu simplesmente tenho uma ideia de escrever um livro de contos, vou escrever um conto em um certo intervalo de tempo e, quando consigo uma quantidade adequada, catalogo os contos e publico. Entendi. Você chega a contar as palavras quando escreve para você ter essa noção do tamanho do material que vai ficar? Não, eu vou mesmo Não? de páginas. Entendi, entendi. Ok. Bom, deixa eu ver aqui. A gente havia comentado da outra vez, mas vamos retomar essa questão da sua escolha, né? Só para que você possa, assim, quem vai nos assistir, né, depois, que possa também entender a escolha que você fez em relação à publicação independente. Porque eu costumo dizer assim, escrever todo mundo pode, todo mundo é capaz. O publicar, ele é uma escolha, né? E muitas vezes ela não é cara, né? Porque hoje a gente tem diversas formas de publicação, né? Tem aqueles que optam por ir por uma editora e autopublica, onde exige aquele custo, e você, na verdade, fez uma autopublicação, mas de forma independente. Então, explica para a gente aí de novo. A autopublicação veio com o intuito de conseguir angariar alguns leitores a princípio. Eu tinha muita insegurança no começo a respeito da obra, então também não queria submetê-la a uma editora que posteriormente arcasse com um custo absurdo sem ter retorno algum. Por isso, pela autopublicação e também por questões financeiras, principalmente. Uhum. Deixa eu só entender. Então, as três obras já publicadas, elas são, na verdade, em formato de Kindle, né? De e-book. Você não chegou a ter o físico dele, né? Eles têm a opção física, o Hacking Culture está em forma física. Eu tenho ele em forma física, mas infelizmente não está comigo aqui agora, eu acabei. Mas os dois outros também podem ser comprados de forma física pela Amazon. Legal. Mas daí seria uma questão de impressão sobre demanda ou não? Impressão sobre demanda, né? Que também é uma proposta muito bacana para quem está começando, né? Ter Com essa certeza. possibilidade. Stephanie, com você. Certo. Bom, eu queria saber o seguinte. Dentro desse aspecto todo, dentro da filosofia, eu acho que é até importante você nos dar um pouquinho dessa aula, dessa filosofia que você traz para a gente, que é a tanatologia filosófica, que vem falar exatamente, né, sobre essa questão da aceitação natural da morte. Conte um pouquinho para nós. Quando eu comecei a vivenciar o luto, obviamente uma criança, é muito difícil para uma criança compreender a morte. Foi desde muito cedo que eu tive esse contato com a morte. Então, justamente desde muito cedo também eu comecei a me questionar sobre o que seria esse fenômeno. Por que aquela pessoa que poucos minutos atrás estava conversando comigo agora não fala mais, agora está ficando dura? Por que a pessoa esfria? Por que as pessoas choram? O que está acontecendo? Então, a tanatologia filosófica, comecei a estudar a tanatologia filosófica depois de ter esses contatos com a morte já mais velho. Foi logo depois do falecimento do meu avô em 2020. Certo. Ocorreu que eu cheguei a uma ideia atualmente que é a felicidade, você vive
de uma forma muito mais feliz, muito mais leve, quanto mais cedo você aceitar a morte. Eu acho Isso que veja mesmo. a morte como um fenômeno encantador. Por que a morte é um fenômeno encantador? Porque ela proporciona uma metamorfose gigantesca. É uma metamorfose do corpo que entra em estado de putrefação, é uma metamorfose das pessoas que estão em volta, é uma metamorfose da família, é uma metamorfose de quem vivencia aquele luto. Eu tenho certeza que depois de perder uma pessoa, você não vira a mesma. Você começa a passar por esses questionamentos. Então, quanto mais cedo eu aceitar a minha própria morte, a morte de quem está ao meu lado, mais feliz eu viverei. Eu consigo aproveitar aquela pessoa. Quantos arrependimentos eu tive de não ter aproveitado conforme o que aquela pessoa me dava, o que aquela pessoa me conhecia, todo aquele carinho, o que eu não pude retribuir. Então, quanto mais cedo se aceita essa condição temporária na Terra, imagino que mais cedo você consegue alcançar essa felicidade, viver de uma forma muito mais leve e aproveitar a vida. Nossa, você nos faz aí fazer uma reflexão mesmo sobre o sentido da vida, né? O sentido da nossa missão aqui e também eu acredito que em meio à rotina turbulenta que vivemos, né? E a gente pode até falar um pouquinho também sobre o sociólogo Bauman, que vem trazer as relações de uma forma bastante líquida e escassa, que muitos meios acabaram nos transformando assim, de uma certa, como a gente consegue falar, tudo é muito uma obsolescência programada das relações, né? Muitas e muitas relações passam por essa obsolescência programada, assim, comparável como até produtos aí. E você trazendo essa perspectiva, a gente consegue observar o outro de uma forma diferente e a gente consegue enxergar o outro nesse espaço, né? Valorizar esse outro nesse espaço, valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Até porque todas as pessoas com quem nós temos contato, elas são significativas, né? Elas nunca vão passar por nossas vidas de uma forma aí insignificante. Elas sempre deixam algo, né, para nós, para nos acrescentar e levam algo de nós. Então essa reflexão para nós assim, ela foi bastante pontual. A gente até quer deixar aberto a vocês que estão nos assistindo, querem trazer aí perguntas para o Rodrigo, ou então mesmo, né, se concordam com essa reflexão, tragam o que vocês pensam também sobre essa questão da naturalização da morte, que na verdade ela é inevitável, ela foge do nosso poder, e eu fico ainda mais embasbacada aqui, como uma pessoa que passando pelo luto teve essa perspectiva de pensar, eu vou estudar sobre isso porque eu quero passar a controlar isso, a controlar o que me fere, a controlar certos demônios, né? Eu preciso disso. E aí buscar aí. Você tem autores para citar para gente, para que a gente possa aprender mais? Eu gosto muito de ler Augusto dos Anjos. Ah, eu sabia! Poemas de putrefação. Versos íntimos, já conhece? Claro, né? Não vou falar desse, para falar a verdade. Ai, bom, eu vou lembrar basicamente aí do final que ele falava assim, se, se ainda causa pena tua chaga, pera lá, eu lembro do final que falava, apedreja essa mão vil que te afaga e escarre nessa boca que te beija. Gente, Augusto dos Anjos é querido e fala sobre as questões de putrefação também, né? Sobre esse estado de putrefação e sobre certas coisas que muitas vezes para os outros são bastante sombrias, não é mesmo? Natasha, acrescente aí suas perguntas. Eu tenho duas. Eu tenho, na verdade, assim, uma sobre um dos poemas que a gente conheceu da sua obra Nona Hora,
tá? Mas eu queria primeiro fazer uma reflexão em relação ao seguinte, Rodrigo. Analisando essas três primeiras obras suas, a gente consegue perceber que você está tentando se encontrar. Você traz uma obra de contos, depois, num segundo momento, primeiro você traz um romance, aí uma obra de contos, né? E uma obra de coletânea de poesias. Então a gente percebe assim que são estilos bem diferentes. Qual deles você se sente mais confortável? Conto. Conto. Das contos. Não sei qual é a razão. Já refleti sobre isso e não encontro uma resposta, porque eu me sinto tão à vontade em escrever, ainda mais do que poesia. Entendi. Eu questiono isso porque outro dia eu estava ouvindo em algum lugar e o questionamento foi mais ou menos esse, que também fica difícil quando o autor, ao mesmo tempo que ele mostra a sua versatilidade, ele fica difícil de fidelizar o seu público, porque tem público que gosta só de romance e que não gosta da poesia. Né? Então, essa questão que é daquele público que você está cativando, então você tem que ter ao mesmo tempo muitas produções para que não deixe ocioso o público do romance para esperar o tempo de você passar pelas outras áreas, né, e voltar a entregar um material para ele. É essa questão só que eu questiono. Mas eu acho que contos, né, apesar de eu ter já escrito um romance, o contos eu ainda vou tentar me aventurar, né, porque são histórias mais compactas e tudo Número assim. de personagens, né? Tudo é muito mais compacto em relação. Eu sou apaixonada por contos, eu já disse até isso em umas outras reflexões para a Natasha, a gente conversando, porque o conto ele nos dá essa liberdade, né? Comecei o livro aqui, eu não preciso ali seguir uma sequência exata. Eu posso abrir, compreender uma história, vislumbrar uma história até em uma das suas obras que nós conseguimos aí ler, que foi a Nona Hora. Que você até traz esse respiro entre as obras, traz algumas questões mais jocosas, mais engraçadas, né? Um conto mais engraçado, depois um assunto um pouco mais reflexivo, você nos traz isso. E até essa dúvida, né, que paira aí, será poesia, será conto? Eu te classifico como um excelente escritor que trabalha com prosa poética. Honestamente falando, porque tua prosa ela é poética. A utilização de figuras de linguagem, a utilização das metáforas que você faz uso, a escolha de palavras, isso é fantástico. Como é que você ampliou teu repertório de linguagem? Porque eu, quando criança, o que eu fazia? Eu anotava no caderno as palavras que eu desconhecia, que eu ia ouvindo daqui, pessoas adultas falando, enfim. Eu anotava, porque eu tinha prazer de saber o que aquilo significava. Eu me sentia importante, sabe? Compreendendo aquilo que o outro falava. Eu me sentia, nossa, eu tenho um pedacinho nesse mundo aqui, porque eu compreendo o que o outro fala. Eu achava isso. E é gostoso utilizar o vocabulário, falar, trazer essas palavras. Então eu queria saber de ti agora, como é que foi isso? A primeira lembrança que eu tenho de ter lido algo difícil foi uma tia minha que me recomendou ler Dom Casmurro quando eu tinha 9 anos de idade. Nossa! Peguei Dom Casmurro, abri, não entendia nada. Mas eu achava aquilo de uma denúncia tão bonita, tão bonita. Eu comecei a anotar. E quem gosta do livro todo certinho, que me perdoe, mas eu anoto muito nos meus. É difícil andar com o caderno do lado, eu até tenho para anotar as palavras, mas eu faço anotações no próprio livro. Então, estão todos anotados, mas é exatamente isso. Paro a leitura, sublinho a palavra e anoto. Perfeito. Nossa, e é fascinante. Aí você, claro, que busca logo uma oportunidade de fazer uso, né? Porque eu também sou assim, né? Eu trabalho com a escrita, também sou professora de redação. Então, eu pegava, assim, aquelas palavras e eu já queria fazer uso delas. Não, peraí, deixa eu jogar aqui alguma dessas palavras. Isso é maravilhoso.
traz todo o seu diferencial. Nós precisamos aí que vocês que estão nos assistindo compreendam que a escrita do Rodrigo, ela é bastante fora do que a gente vê comumente, porque ele resgata algumas características do clássico, algumas características da literatura clássica nacional. E até foi uma das coisas que mais me fascinaram também, porque muitas pessoas hoje em dia, né, desprezam às vezes os clássicos. E eu sou uma fiel apaixonada aí pelos clássicos. Acho que a Natasha quer falar alguma coisa. Diga aí, Natasha. Na verdade, eu queria daí fazer a pergunta em relação a um dos contos que nós tivemos o contato, né? Da obra do livro Nona Hora, que foi assim, o que mais me chocou. O que mais eu falei, e agora? Como é que o Rodrigo consegue escrever isso? Que é o post-scriptum, que é do rapaz lá que mora lá na Bahia, lá no Nordeste, e aí ele vai para uma cidade, diz que é serviço e dorme, né? E daí, nesse processo, ele vai daí lembrando algumas coisas como se fossem reais, né? Como que foi que surgiu essa história e como que foi escrever ela? Eu tive uma inspiração muito grande no Memórias Póstumas. Imaginamos! Stephanie comentou isso naquela análise, inclusive sensacional que vocês fizeram. Mas eu tive essa ideia do Memórias Póstumas. Se um autor, um defunto autor ou um autor defunto, consegue contar a vida dele depois da morte, por que não contar a vida dele após a sua morte? Por que ele não pode contar o que ele viveu durante a morte? Isso é uma coisa que toda religião fala. O que acontece com a gente depois da morte? E eu, curiosamente, tive um sonho muito parecido. Eu sonhei que estava no corpo e vivenciando toda essa morte. Quando eu era criança, esse pensamento me lembrava. Imagina. Para tudo! Você sonhou com isso! Minha gente! Vai lá, continua. E quando eu era criança, eu morria de medo disso acontecer. Imagina só se eu morro todo esse estado do corpo se digerindo, você preso no caixão. Imagina que sofrimento absurdo. Então, foi a partir disso que resolvi escrever o pós-scriptum. Nossa. Entendi. Ai, gente, que loucura! Você sabe, assim, você falando inicialmente sobre essa questão da gente aceitar a morte e tudo, assim, é algo que a gente não tem explicação. Eu só não gostaria de sofrer, né? E então a gente tem que aceitar, porque isso é como a Stephanie falou, a gente não tem poder sobre isso. Eu só não gostaria de sofrer. E tenho muito receio que às vezes a gente lê que foi tentado abrir caixão, né, depois de um tempo e ver marcas. Eu falo, gente, por favor, me espera uma semana. Deixa eu ali para ter certeza que eu não vou bater ali, né? Dizer, voltei! Esse é meu maior medo. Ai, verdade. Nós temos um comentário de um dos nossos ouvintes, participantes aí, que é o Espaço da Leitura, e ele tá dizendo, essa pessoa, que gosta de romance e contos, e que poesia não. Né? Ou seja, né, do que você oferece, Rodrigo, você já teria aí um público para dois tipos, né, de gêneros que você oferece. Então é legal. Você tem, na verdade, uma menção já de quantos leitores você tem Não que já tiveram contato com a sua obra? faço a menor ideia, Natasha. Não faço a menor ideia. Entendi. Mas honestamente, eu acho que essa é a graça, viu? De não saber. Porque de não conseguir mensurar quantas pessoas passaram. Porque a escrita, de uma concepção mais particular minha, ela é de gestar. Você tem aquele período que você fica gestando aquela obra, né? E aí, digamos, esse ser que ali, né, ganhou ali forma, é importante que ele chegue a todos e
atenção para quem ele chega, eu acho que, bom, se eu fosse aí, digamos, uma grande autora, o que não sou, na verdade, eu gostaria de não saber para quem chega. E eu gostaria, assim, claro, é a nossa ideia, de que chegue para um maior número de pessoas. Mas o não saber, eu acho, para quem chega, causa aí um impacto interessante em quem escreve também. Eu não vejo assim por essa perspectiva de um número exato. Cada um Eu, tem uma perspectiva diante. eu acho assim, porque a gente fica com duas expectativas. Eu não sei se é com o Rodrigo também. A primeira é se estão gostando ou não, porque o que a gente gostaria de ter a devolutiva, mesmo que ela fosse negativa, né? Porque a gente daí poderia ir se ajustando ou não. Enfim, a gente tem o estilo, né? Tem aquela citação que fala, nem toda obra para todo leitor, né? Então a gente também não vai conseguir agradar a todos. Mas também a questão de não saber o tamanho, né, desse número de leitores faz com que a gente mantenha os pés no chão, né? Que a gente sabe que nós não somos melhor que ninguém. Então a gente vai lançando, vai criando as Isso. histórias, vai passando a mensagem, né? E é Porque isso. vai chegar para alguém. Vai chegar para alguém, muitas vezes no momento exato, né? No momento em que aquela pessoa realmente precisava disso. Eu só preciso ler aqui o comentário da Lia. A Lia disse o seguinte: o Rodrigo é um autor com muita sensibilidade e sua notória fascinação pela vida traz a ele esse olhar tão convidativo aos leitores. Acredito que por sabermos do fim e o aceitarmos. Nossa, excelente participação. Quer comentar sobre, Rodrigo? Fantástico. Lia também é uma grande escritora, uma pessoa também com uma sensibilidade absurda e essa fascinação pela vida que nos traz esse olhar. Ai, exato. Bom, a gente já perguntou sobre a questão de rede. Você quer falar uma coisa, Natasha? Eu Senti que queria você que o queria. Rodrigo, o Rodrigo comentou sobre o Requiem Pútrido. Pútrido, comentou sobre, a gente tem comentado sobre a Nona Hora porque nós limos, né? E eu queria ver do Rodrigo que desse também então esse panorama para quem está nos assistindo do Calcabrina. Qual que é a Uhum. linha norte dele nessa coletânea de poemas? Calcabrina, na realidade, não tem uma linha norte de uma temática. São mais poemas, perdão, de uma forma mais livre. Às vezes faço relação entre sonetos, rondós, mas não tem nenhuma métrica específica, nem... Perfeito. Entendi. Uhum. Perfeito. Posso Pode perguntar falar. sobre um outro conto? O conto que a Stephanie gostou. Como que foi a construção do Crisântemos? O da menininha que está lá, existe primeiro uma conversa de duas pessoas mais afastadas do caixão e que eles comentam sobre a existência de... Não, eles falam da lua, né? A questão da lua, depois a existência de Deus. E aí Isso. aparece a menininha brincando com as flores. A ideia do conto, na realidade, foram dois contos separados que eu havia escrito. Inclusive, foram dois contos que eu escrevi depois de uma ressaca literária fenomenal. Tinha terminado o Requiem Pútrido, escrevi 2 ou 3 contos na hora e parei. Fiquei 1 ano sem escrever. Depois eu voltei com esses dois contos separados. O primeiro conto era para ser só esse diálogo, mas eu acabei juntando um capítulo muito. A ideia principal foi brincar com uma questão bonita, de uma coisa sutil, uma coisa meiga, e fazer que o leitor imaginasse uma coisa completamente diferente. E no final aquilo lá mostrasse que na realidade estava se tratando de um velório. Justamente dessa visão da criança. Quente, Maravilhosa essa revelação. do quente da vida com o da morte. E você traz essa revelação, eu já dando spoiler aqui no final do conto, né? Que é perfeita. Que é perfeita. Um livro de contos não tem como a gente dar spoiler, porque são muitos. Tem muito que se ler dentro de um livro de contos, não é mesmo?
Ah, eu não, eu sou a favor de alguns spoilerzinhos para dar uma vontade nas pessoas de lerem, né? Bom, é, eu já compreendi então que você, nessa perspectiva do luto, em vivenciar o luto, você buscou informações para aprender também sobre, e claro, trabalhar isso em você, né? Mas além disso, o que mais te ensinou a escrita enquanto pessoa, Rodrigo? A escrita me ensinou a ter, antes de tudo, paciência. Paciência na construção da obra, cuidar daquilo de uma forma carinhosa, como se fosse realmente um. A ensina me ensinou a buscar, a pesquisar, a aprimorar o vocabulário, a aprimorar conhecimentos de forma geral, porque eu gosto de tratar de folclore nacional, da cultura nacional, de alguns fatos históricos. Então, sempre pesquiso, sempre leio a respeito daquilo antes de escrever, depois de escrever. São os principais ensinamentos. Também ensinou a ser muito Perdão, a última palavra? muito Refletir muito. as questões que eu estou escrevendo, que eu estou abordando. Geralmente, uma coisa que eu gosto de fazer é começar com uma ideia e desenvolver aquela ideia conforme eu vou refletindo sobre ela. Talvez Perfeito. muito interessante. Perfeito. Você tem algum filósofo que você pegou a ideia como norte, que você teve que se empenhar mais para estudá-lo? Como é que foi isso? É que input eu peguei algo mais de Schopenhauer e de Uhum. a parte existencial. Certo. Ai, nossa. Gente, é muito bom falar com o Rodrigo, né? Tem muita coisa que a gente quer saber, tem muita coisa que nos inspira. Pode falar. Eu estou para mandar o Hack Input para vocês, eu me esqueci. Ah, é Não, porque a gente imagina, quer. fica à vontade. Fica tranquilo, mas a gente vai ter o maior prazer de trazê-lo aqui, né, para fazer análise, enfim, né? A gente está assim encantada mesmo com a sua configuração de escrita, a forma como você trabalha com as palavras, isso para nós é muito diferente, Rodrigo. É muito diferente. E é aquilo que eu havia comentado um pouquinho antes. Eu acho que não importa para quem vai chegar, saber o número exato para quem vai chegar, mas no momento certo ele chega e você faz a tua parte, que é divulgar isso, né? Divulgar isso, mostrar mesmo de onde veio essa inspiração, ter nos oportunizar, porque você está nos oportunizando esse momento tão rico, né? Nos oportunizar esse momento para compreender um pouco mais, né? Muitas vezes eu confio piamente que você já tem um sucesso muito grande pelas suas temáticas, né? Por tudo aquilo que você traz para nós. O seu livro, como é que a gente encontra ele, né? Para poder comprá-lo? É pela Amazon. Amazon, né? Tá Amazon. pela Amazon, se tiver interesse em ler, pode me mandar uma mensagem no direct que eu esclareço todas as informações. Perfeito. Os Ok, três, então, eles já estão lá, né? Eu isso. acho que tem o link na sua bio, né? Sim. Também. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer, a gente está indo já para um retinho de término, né, de fim, mas eu gostaria de saber, Rodrigo, a parte talvez também mais difícil não seja talvez a parte de escrever, a parte da pesquisa, é esse pós, é o momento em que a gente tem que divulgar, que a gente tem que, né, tentar ser ouvido. E muitas vezes é na nossa rede social só, e às vezes também é muito restrita aos amigos. Apesar que você tem um número considerado, sim, de seguidores, né? Então isso ajuda bastante. Mas em relação, você faz faculdade ainda, né? Que se eu não me engano, a Stephanie falou que era Engenharia química. engenharia química, né? Isso. Seus colegas sabem desse seu lado, essa sua veia de escritor, ou isso você deixa fechado e quem quiser vai ver dentro das minhas redes, ou não? Não, sabem, sabem. Sabe? Compartilhava muito, tanto ideia. Às vezes eu escutava algum diálogo mais
escrever sobre isso. Eu compartilhava muito meus com os colegas, que comentassem sobre, apresentassem opiniões. Ah, legal, legal. É legal dividir, na verdade, né? A gente sabe que às vezes a gente não pode contar tudo, mas o dividir também é legal porque a gente acaba, na verdade, justamente, né, aprendendo um pouquinho para que a gente possa repensar em algumas situações, em algumas histórias que estão ali, que estavam com aquelas lacunas, né, ainda faltando o complemento, e às vezes alguém pode nos ajudar sim, né? Então, é interessante. Rodrigo, esse espaço ele é para você, né? Essa conversa nossa. Tem alguma coisa que a gente acabou não abordando e que você gostaria de falar? Aproveita que essa hora é sua. Sinceramente, Natasha, vocês falaram tudo, tudo necessário, análise na hora. Só tenho a agradecer. Foi algo que me impressionou bastante. Eu sou muito grato por ter acompanhado vocês desde o começo do projeto. Vocês têm muito a crescer ainda, muito na vida de todos os leitores. Só gratidão e vocês são fenomenais. Ah, Natasha, olha isso. A gente fica toda boba aqui, mas na verdade, Rodrigo, é você quem contribui conosco, né? Ô, Exato. Natasha, faz aquela pergunta da ilha. Deixa eu só, deixa eu só, na verdade, a gente teve aqui uma parabenização, né? Só tem elogios para você aqui nos nossos comentários, e tem o Luiz que colocou assim: parabéns a nós, entrevistadora, pela condução sensível e inteligente, e parabéns ao Rodrigo, né, por nos colocar a par de seus instigantes potencial literário. Com certeza. Nós estamos mais aprendendo com o Rodrigo aqui, nós estamos como vocês aqui, né? Aprendendo e a entender esse outro lado aí, que é um assunto muito difícil mesmo, né? Como eu disse na nossa conversa sobre o livro, né? São temáticas que, num primeiro momento, as pessoas tentam fugir, mas que elas estão aí com a gente direto, né? Então, antes de encerrar, de cada um fazer a sua fala para que a gente possa encerrar, é uma brincadeira nossa, Rodrigo, só para que a gente possa começar a fazer uma enquete aqui em relação ao seguinte: se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Prosa, verso ou vinho? Ixi, eu acho que da prosa. Qual? Prosa. Prosa. A Olha prosa que está nós ganhando. estamos. A prosa tá ganhando aí essa enquete. Muito bem, Rodrigo. Nossa, é sempre uma alegria falar sobre o que você escreve, falar sobre o seu trabalho. Você nos inspira bastante, pode ter certeza disso. Quem ama clássicos, eu comecei amando clássicos primeiramente por obrigação, porque eu sou uma professora de literatura também, tenho uma especialização nessa área, mas eu aprendi a amar clássicos, a amá-los de verdade. E reconheci na sua escrita esses traços exatos assim de inspiração de grandes escritores, né? Muitos, inclusive. Álvares de Azevedo, por exemplo, em Noite na Taverna também poderia aí ter alguma similaridade com a tua escrita, né? Que ele também traz ali alguns contos, inclusive, se não leu, seria importante você dar uma olhadinha. Tem alguns contos, inclusive, também, que falam sobre essa questão da admiração da alma, sabe? Então, assim, claro que a situação é, na verdade, um autor dentro de um bar, ouvindo uma conversa de várias pessoas embriagadas, mas traz muita referência também a isso que você escreve, além de, claro, Augusto dos Anjos e do Machado de Assis, que você traz esse traço também machadiano. Lembrou até um pouquinho daquela teoria, né, que é trazida ao vencedor as batatas, né? Que também é muito trazida. A Natasha está levantando a mão ali, pode dizer, Sim, eu estou Natasha? levantando a mão aqui. Rodrigo, antes da gente terminar, um dos caminhos também para que a gente possa ganhar destaque é a questão dos concursos,
né, das feiras literárias, mas é mais os concursos, porque a gente sabe que quem acaba se destacando são os que são os finalistas e tudo. Você tem esse olhar também, essa procura por concursos para você colocar a sua obra lá para júri, para julgamento ali, né, para ser analisada? Neste ano eu estou pensando em participar de mais alguns. Ano passado Uhum. de um, mas neste ano eu estou com certeza procurando mais outros. Ok. Nossa, é um Então excelente tá. caminho também. Mais alguém aqui comentando? Rodrigo Costa. Se eu não me engano, é teu pai, Rodrigo? Gente, eu andei pesquisando sobre o Rodrigo, porque faz parte, né? Quem faz entrevista tem que pesquisar. E eu achei uma coisa muito linda a tua relação com o teu pai. Nossa, muito linda mesmo. Olha lá, o Rodrigo busca dentro dele seu mistério, questionamentos, a vida e a sua visão intrínseca ao lado humano em geral, no espiritual ao universo. Ele consegue desabrochar tudo isso em suas escritas. Nossa, Rodrigo, que paizão você tem. Eu vejo que é o seu grande admirador. Ele é E seu... a Dani? Ah, Verdade, a Dani também está dizendo, parabéns, Rô, você é meu orgulho. Ele é seu leitor beta, né, teu pai? Meu pai Imaginei. Ah! Imaginei. O leitor muito crítico? muito crítico, muito observador e com uma Perfeito. capacitação absurda. Aí, gente, mandem mensagens pro pai do Rodrigo aí, ó. Leitor beta. Rodrigo Costa 66. Ai, muito feliz mesmo por essa live. Quer finalizar com alguma coisa, Natasha? eu, na verdade, queria só agradecer ao Rodrigo por esse compartilhamento aí, essa divisão de conhecimentos, né? Nós, né? Eu tenho mania de falar, gente, mas nós hoje aprendemos muito com você, né? Pelo seu carinho, a atenção que você nos deu desde a primeira vez que a gente se Nossa. conversou e tudo, né? Só temos a agradecer a você. Obrigada por tudo. Nós desejamos sucesso para você e vamos estar te acompanhando aí de longe, Não tá se bom? engane. Se você acha que a gente vai largar você, tá? Porque a gente ainda quer fazer análise de outras obras suas, das outras duas, hein? Olha lá. Tô esperando chegar no nosso e-mail. Tá? Lado de... Muito obrigada, Rodrigo. Muito sucesso para ti. Já tem leitoras fiéis aqui, viu? Muito obrigado. obrigada a vocês que estão nos assistindo e a você também que vai assistir depois. Deixamos aqui um grande abraço a cada um de vocês. O Rodrigo é um autor ímpar, é um autor com uma exclusividade muito, muito importante para a nossa literatura nacional e também pela sua escrita, sua contribuição e as reflexões que esse moço proporciona para cada um de nós. Super abraço, Rodrigo, e continuamos aí a nos falar. Um beijo a todos. Beijo a todos, Rodrigo. Excelente noite. Tudo de melhor para ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau.